Vamos então iniciar a nossa aula. Let's go! Queridos alunos, começamos então o capítulo 8, Chapter 8. Primeiro, quero falar algumas coisas com vocês antes da gente começar. Primeira coisa, welcome, sejam bem-vindos, né? Sempre uma alegria encontrá-los, mesmo que seja assim à distância. Segunda questão que eu quero falar é sobre a P1. Provavelmente, alguma das outras professoras que estão envolvidas, né, no projeto da P1 já devem ter explicado a vocês como que vai funcionar esse trabalho, né, quem vai ser em conjunto. E na parte de inglês, eu coloquei 2 músicas para vocês. Vocês têm essas 2 músicas de sugestão. Irão fazer a análise dessas músicas de acordo com o que eu estou pedindo lá, tá? Eu pedi... Professora, Sim. não é só uma música, não? São duas? Então, vou explicar. Estou explicando. Você vai, quando eu terminar de explicar, você vai entender. Vamos lá. Eu coloquei 2 músicas de sugestão, né? São 2 sugestões de música. Vocês podem escolher uma ou outra para poder fazer a análise que eu pedi ali. Caso vocês queiram procurar uma outra canção para poder fazer, tudo bem. Mas eu estou dando ali a sugestão dessas 2 músicas, então é menos um trabalho para vocês. Já tem ali 2 músicas que você pode escolher. Ou você faz de uma ou da outra, certo? E no caso lá, eu estou pedindo para que vocês façam análise procurando defining e não defining relative clauses. O que são as relative clauses? São aquelas orações que se iniciam com pronomes relativos. Aí você tem a defining, que é essencial para aquela mensagem, para aquela frase. E se ela for removida, a frase fica sem sentido. Por isso ela é defining. E temos as non-defining, que não são essenciais para a frase. Se você remover, vai continuar fazendo sentido. Elas vêm se apresentando no texto separadas por vírgula, tá? E sempre acrescentando uma informação extra. Isso foi o que eu expliquei para vocês no capítulo anterior, né? Então, é isso que vai cair lá. E vou pedir que vocês também identifiquem preposições e alguma palavra nova, alguma palavra diferente de vocabulário que vocês identifiquem na frase. Vocês irão responder isso que eu pedi lá por escrito e depois enviar pelo portal, tá? Esse trabalho em conjunto, né, com as outras professoras, com base no Setembro Amarelo, e as músicas que eu escolhi são pensando na positividade, né? Pensando em que... Só um instante, Vitor, deixa eu concluir, por favor. Então, eu escolhi essas 2 músicas pensando nessa questão da positividade, né? De que mesmo diante das adversidades, a gente tem que ter esse pensamento positivo de que tudo vai dar certo. Então, o tema dessas 2 músicas é basicamente isso. Pode falar, Vitor. Pode repetir, eu não ouvi direito, o som está muito baixo. Tá baixo? Espera aí. Deixa eu ver aqui. E agora, melhorou? Melhorou o som? Fazer um pouco. Melhorou um pouco? Tá. Vamos lá. O que eu expliquei, vou explicar devagar. Eu expliquei que o trabalho da P1, você tem essas 2 músicas de sugestão. Você pode escolher uma das 2 para fazer análise. As 2 falam de você ter pensamento positivo, de superação, né? Tem essa mensagem positiva. E lá você vai procurar defining e non-defining relative clauses.
que são as orações iniciadas por pronomes relativos. Esses pronomes relativos, né, formam essa oração. Quando você tem defining, é porque a informação é essencial para a frase. Então, se você retirar, se você remover, não vai ter sentido. Já a não defining... Professora, tá picotando, o áudio está picotando muito. Tá picotando? Ai, gente. Só um instantinho, só um momento. Eu parei de compartilhar a tela, mas eu ainda tô aqui, tá? Deixa eu tentar resolver. Só um instante. Gente, estão me ouvindo agora? Tô. Certo. Vamos lá. Eu coloquei para vocês uma pergunta aí no chat. Me respondam, por favor, para a gente poder agilizar. Enquanto isso, eu vou anotar o nome de quem está online. Vitor, Bia, Gabriel, Luan e Michel. Conseguiram ver aí a pergunta, gente? Professora, eu não consegui assistir porque eu só tenho um notebook, eu tenho que dividir o notebook com meu irmão também, para ele fazer as dele. Aí eu não consegui assistir, mas depois eu assisto. Tá bom. Mais alguém? Ah, Vitor assistiu, tá. Mais alguém, gente? Ok. Vou compartilhar a tela aqui de novo com o livro. Tá bom, professora. Eu poder continuar explicando o que ele estava falando antes de acontecer? Você estava falando sobre como fazer seu trabalho. Sim, sim. Então, vou explicar de novo. Tem duas opções de música. Você escolhe uma das duas. As duas estão falando sobre ter positividade, né? Sobre a gente sempre ter esse pensamento positivo, mesmo diante das dificuldades.
O que vocês vão fazer? Vai lá, escolhe uma das duas e vai procurar defining e non-defining relative clauses, tá? De acordo com aquela explicação que eu dei da gramática. A defining são informações essenciais. Non-defining são as informações extra. E a non-defining sempre vai vir o quê? Separada por vírgula, tá? E também pedir para que vocês procurem no texto uso de preposição e uma palavra ou duas novas que vocês possam identificar ali de vocabulário. Vai responder isso ali por escrito e enviar pelo portal. É isso. Tá bom? Deu para todo mundo entender? Para a gente começar a fazer os exercícios? Um pouco, tia. Às vezes você. Que perguntar isso aí? Define, não define? Então, define e não define eu já expliquei. Foi o que eu acabei de falar. São orações. Mas que página está isso? Só um instante. Deixa eu pegar aqui, que eu vou só o livro aqui no computador. E se eu for retornar ali. Espera aí rapidinho. Tá. Eu dei isso no capítulo 6, página 57. Tá bom? Capítulo 6. Especial, página 57. Mais alguém com dúvida, gente? Ninguém? Pode continuar? Deixa eu ver se tem alguém falando no chat. Tem? Abrir, né? Tentar abrir. Ih, gente, o chat não tá querendo abrir. Então, tia, página 57, você quer esse encontre o define e não define no texto da música, não é? Mas está escrito na P1. Quando a gente postar, vai estar lá escrito o que você tem que fazer. Eu só estou adiantando aqui, Vitor. Lá vai estar por escrito o que tem que fazer lá. É isso que eu acabei de Professora, professora, Sim, estou ouvindo. professora, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tô. Então, quando você for começar com o seu trabalho, você pode deixar lá no portal do aluno orientações para quando ele for fazer? Então, não é assim. Eu acho que só pode liberar a partir de segunda-feira que vai ficar liberado, tá? Então, você tem que As aguardar. orientações? Tem que aguardar lá no portal do aluno. Eu já expliquei aqui, adiantei. Agora você aguarda liberar lá no portal do aluno para você poder fazer, tá bom? Eu só adiantei aqui o assunto para explicar para vocês. Vamos então às Ainda páginas pode até quando esse trabalho? Vitor, não entendi. Vai até quando esse trabalho, pode me dizer? Eu não estou com acesso aqui agora. Depois a gente vê lá. Depois eu boto lá no grupo do Zap para vocês, tá bom? Ou então você aguarda a segunda que a gente vai liberar a postagem da P1 com a data certinho, o limite, tudo direitinho. Eu só estou adiantando o assunto para que vocês não sejam, né, assim, pegos no susto. E eu sei que a professora Daniele, que é de português, que fez o projeto junto comigo, já adiantou esse assunto com vocês. Eu só estou explicando a minha parte, tá bom? Vamos então seguir em frente para a gente poder fazer as páginas do livro, senão não termina hoje, tá? Tá, vamos lá. Capítulo 8, Ups and Downs, né? Altos e baixos, né, gente? Altos e baixos. Então, nesse texto aqui, The Yes Man. O que seria The Yes Man para vocês? Usem o áudio, por favor, que eu não estou conseguindo ver o chat não, hein, gente? Usa o áudio. É um super-herói? Entre aspas.
Pode ser, né? Dá a entender, né? Com esse nome, um nome diferente, um nome como se fosse do personagem, né? E os demais alunos, o que acham, por favor? Deixa eu ver aqui. A Bia falou que ainda está picotando e que ela não está entendendo. Vamos lá. Então, esse yes, né? Já viu aquele tipo de pessoa que diz sim para tudo? Não é vezes. Então, é mais nesse sentido. Vamos estudar o texto aqui para que a gente possa entender. Só um instante. Vamos lá. The yes man, one little word can change your life. Ou seja, uma pequena palavra, né, uma palavrinha pode mudar a sua vida. Do you ever think I wish I'd done that? Você já imaginou se, né, aquele pensamento positivo, né? Se eu quero, eu faço, eu consigo? Do you regret not doing things? The message in Danny Wallace's best-selling book, Yes Man, is that life would probably be much more exciting if you changed your attitude and became more positive. Então, nesse capítulo, a gente está falando justamente de você ser mais positivo. Esse Yes Man, The Yes Man, é o título de um best-seller desse autor, Danny Wallace, e ele fala sobre isso, que se as pessoas fossem mais positivas, provavelmente a vida delas seria melhor, né? Porque elas teriam uma atitude melhor para com a vida. Vocês concordam com o autor ou discordam? O que disse ser um. Para repetir, não entendi? Então, ele está falando no livro dele, no best-seller, né? Yes, Man, que se as pessoas tivessem uma atitude mais positiva diante da vida, né, teriam uma vida mais, né, divertida e ao mesmo tempo teriam uma vida melhor, né? Teriam uma troca, um retorno melhor, né? E que normalmente, aqui ó, all it takes to do that is one little word, né? E que tudo que você precisa ter ali para que isso aconteça é uma única palavra. Vocês concordam com ele que pessoas que tenham essa postura mais positiva, esse pensamento positivo no dia a dia, têm uma vida melhor, têm uma receptividade assim mais positiva? Sim, professor, eu acho. Show! Então, o texto ele fala basicamente disso. Without realizing it, Danny Wallace had gradually got into the habit of staying in and watching TV. He avoided going out and developed a strong relationship with his sofa and remote control. Ele começou a avoid. Avoid é o mesmo que evitar, guys. Tá? É o mesmo que evitar. Essa palavrinha aqui. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Just to highlight this word. Eu podia fazer aqui, destacar. Avoided. Então, ele começou a evitar. Going out. Né? Sair. And developed a strong relationship, ou seja, desenvolveu um forte relacionamento with his sofa, com o sofá dele e o controle remoto. Ou seja, ele ficou aquele tipo de pessoa que só quer ficar em casa assistindo Netflix, né? Mais nada na vida. Ei! Bom, eu assisto Netflix às vezes, mas também tudo às vezes.
Mas não, mas assim, agora nós estamos nessa situação, né? Porque estamos obrigatoriamente confinados devido à pandemic, né? Situation, né? Devido à pandemia. Mas ele está dizendo que ele prefere ficar sozinho, prefere ficar em casa na televisão, assistindo filme, essas coisas. Aí depois temos aqui. When people invited Danny out, he always found an excuse to refuse their invitation. Então, toda vez que alguém fazia o convite para o Dan, ele dava um jeito de recusar, de dar uma desculpa para escapar do convite. Deixa eu ver aqui, alguém falou no chat. Deixa eu ver. Será que ainda não estão me ouvindo? O chat não está querendo abrir, gente. Eu vou seguir adiante aqui. Depois eu tento abrir de novo. Não tá indo. Se não usar o áudio, não tem como. Preciso que vocês usem o áudio para facilitar. Não está funcionando o meu chat. Eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo. Vamos lá. Instead of visit people, esse instead of aqui, Professor, minha internet está muito ruim, eu vou ter que sair, porque eu não estou conseguindo. Tá bom, O aplicativo está fechado toda hora. Tá bom, Bia, eu entendo. Então, esse instead of é o mesmo que apesar de, né? Então, apesar de visiting people, né? Aqui, ó, visiting people, visitar pessoas. He sent them emails and texted or phoned them. He wasn't exactly depressed, but saying no had simply become a habit. Ou seja, ele não estava exatamente o quê? Depressivo, para baixo, mas ele estava dizendo não para tudo na vida. Tudo que aparecia de oportunidade para ele, ele tinha não, né, como resposta. One day, he was reading his diary entries for the previous year and he discovered that he had done nothing exciting. Então, ele um dia, lendo o diário dele, ele conseguiu ver que ele não fazia nada de diferente na vida dele, que a vida dele estava muito monótona. There was nothing at all worth remembering. However, instead of doing something about this, he just carried on with his uneventful. Né? Vamos lá, guys. Ele aqui, ele está falando justamente que ele chegou num momento em que ele apenas estava seguindo adiante, ele não queria fazer mais nada da vida, né? Ele fazia o mínimo e já achava que aquilo era o bastante, né? E, ao mesmo tempo, ele continuava ali com a vida dele, fazendo ali apenas o estritamente necessário, né? Mas sem nenhuma mudança na vida dele, né? Esse uneventful, ele sente de nenhuma interferência, nenhuma mudança, uma vida, sabe, muito pacata. Bom, aqui eu já consegui explicar para vocês grande parte do texto. Nessa parte, não é diferente, gente. Aqui no Word Check, a gente tem várias palavras ao longo do texto que estão destacadas, tá vendo? Ó, em yellow. E o que eu quero de vocês? Vocês irão fazer uma pesquisa dessas palavras, que são de vocabulary, para que então possam responder as perguntas, tá? Para responder aqui. Me diz uma coisa, dessas palavras aqui que a gente tem aqui, a gente pode responder agora rapidinho, todo mundo junto. Quais dessas palavras vocês desconhecem? Acredito que todo mundo já está com o livro aberto, né? Ou não? Na página 73.
Eu tô assim. Então, qual dessas palavras vocês desconhecem? Nas palavras que vocês não conhecem, Olha isso, ele tá vocês vão fazer literalmente a fugindo até tu vá buscar ele. Michel. Comercial, liga teu fone aí. Vou mutar aí. Pronto, mutei ele. Luan, você está conseguindo acompanhar? Ó, temos aqui avoid, que eu já tinha falado, não está destacado, mas eu incluí, que é evitar. Temos instead of, que é apesar de. Begging for money, que é o quê? Ficar pedindo dinheiro, implorando por dinheiro. Change pode ser mudar ou mudança. Depende de como está encaixado ali no texto. Temos aqui o worth, que pode ser o quê? O bastante, né? O suficiente. Esse uneventful é sem interferências, sem nenhuma mudança. Philosophy, filosofia. The most pessimistic people. O que é pessimistic? É uma pessoa o quê? Né? Que tem um pensamento negativo em relação à vida, não é mesmo? Temos aqui passion, que é paixão. Deixa eu ver se tem mais algum. Ah, tem sim, pera rapidinho. E aqui temos o oposto de pessimistic, que é optimistic. Esse texto tá molezinha, gente. Esse texto tá, ó, com um vocabulário muito fácil. Então, como que a gente preenche aqui no Word Check? Quero que vocês tentem responder agora comigo. Já vimos quais são as palavras. Aqui na primeira, beliefs or attitudes that guide behavior. Qual seria a resposta dessa, da number one aqui no Word Check? Seria worth, uneventful, philosophy, pessimistic, passion, begging, change, ou seria optimistic? Pode usar o áudio, gente, para responder, por favor. Please. What? Você acha que é o quê? What? Com W, what? Hoje. Worth. Ok, vamos ver se é o worth. Philosophy. Beliefs. O que seria beliefs? São as crenças, né? É no que acreditamos. Então, é crenças ou atitudes que guiam o quê? O nosso comportamento. Então, é philosophy. Number two seria o quê? Ninguém sabe? Nobody knows? Sente. Então, temos aqui do 1 até o 2. Temos várias palavras aqui no texto destacadas em yellow. Qual dessas palavras completa aqui? O number 2. Ask for money. Gente. Sim. Nenhum? Professora, ciência. Não, é begging. Aqui em cima, olha, tá vendo? Ó, pedir dinheiro, ó. Begging for money. Depois, number 3, pessimistic, expecting bad things to happen or something not be successful. Number 4, a very strong feeling. O que seria a very strong feeling? Dessas palavras que estão em amarelo. Ninguém, gente? Admit? Vamos ver então. Vamos checar. The answer is passion, né? É um forte sentimento, né? Paixão. Temos aqui important, good or enjoyable. O que seria? Important, good or enjoyable.
Vamos lá. Worth, né? Algo importante, né? E também certo. Algo importante, mas também pode ser algo bom ou agradável. Number 6, optimistic. Expecting good things, né? Esperar coisas boas, é ser otimista. Number 7, coins, not paper money. Change, né? Change é essa questão de troca, né? O troco. Normalmente, em troco, a gente recebe o quê? Moeda, normalmente. Number 8, with nothing exciting happen. Uneventful, ou seja, não há mudança na vida. Vamos então agora para a página... Peraí, professor. Ah, você está anotando, desculpa. Eu estou acelerada. Sorry. Ah, tá bom, tia. De nada. Tá, pode ir, tia. Pode ir, tia. E vamos lá. Professor. Vamos responder então agora. Aqui, ó. Vamos lá. Number 5, que é referente àqueles exercícios que fizemos agora lá do Word Check. De acordo com as palavras que estão destacadas lá no texto, a gente vai fazer aqui um correlacione. Vai usar essas mesmas palavras. Na primeira, já está preenchido, pessimistic. Na segunda, vai ficar como, guys? Ninguém? Peraí, tia, peraí. One fourth. One fourth. Uneventful. Uneventful. One fourth. Isso. Uneventful. Não, é philosophy. No caso, é um modo de vida, né? Que está querendo dizer aqui na frase. Philosophy. Number 3 seria o quê? Ninguém? Nothing happened last week. It was very... very uneventful. É quando não acontece nada, é quando está tudo na mesma. A man was... Seria o que aqui? Was the blanks here, né? O espaço, the space, on the street. O que a gente coloca aqui no espaço? Vamos lá, guys. A gente tem um tempo de aula. Vamos lá, participem, por favor. Peraí, professor, eu tô tentando pensar aqui. Tá. Bag. Pode responder também. Ué, todo mundo saiu da aula? Ah, não. Tá o Luan e o Gabriel aqui, mas o Michel saiu. Luan, Gabriel, o que vocês acham? Ô, professor, essa é bag, não é? Na 4, a man was begging. Vamos ver. É. Acertou, congratulations. Very good. Vamos lá. Number 5. I haven't got any... I haven't got any... Vamos lá. Any change. That film isn't worth saying. Ok, guys?
Façam depois os outros exercícios aqui, tá? Dessa página 72, sem ser, é claro, o áudio. Hoje eu não vou trabalhar essa questão do áudio. A 73 já foi. Vamos então aqui para 74. Na 74, gente, o que eu quero de vocês? Façam a pesquisa desses verbos em casa, tá? Do number one. E depois que vocês fizerem a pesquisa com o dictionary, vocês irão preencher aqui as respostas, tá? Depois, na semana que vem, eu coloco a resposta de todos os exercícios dessa página. Porque como a gente tem 45 minutos, não dá tempo de fazer tudo aqui na aula. Eu faço alguns para mostrar para vocês, tá? Então, pesquisem os adjetivos e os advérbios, lembrando que os advérbios sempre terminam aqui, ó, com esse LY, quando são formados pelo acréscimo de sufixo, ok? Então, para finalizar a nossa aula, vamos para a próxima página. Travou um pouco aqui, vou fechar e abrir de novo. Vamos para a página 70, deixa eu ver se é 75 mesmo ou se é 76. Isso, é 75, guys, que é só para dar uma olhadinha rápida na questão de uso dos adjetivos, comparative and superlative. Se vocês assistiram o que eu coloquei lá, de explicação, da gramática lá no portal, eu já expliquei como que funciona, mas vamos dar aqui uma lembrada, né? Study the examples, then complete the rules for regular adverbs and adjectives. Então, temos aqui, né, a formação do uso desses adjetivos e advérbios no comparativo e no superlativo, tá? Vamos, então, preencher as regrinhas juntos, rapidinho, antes que o tempo acabe. Já está quase acabando o tempo da reunião. Aqui, quando você tem uma sílaba, o comparativo você acrescenta ER. Quando é superlativo, você acrescenta EST. Você também tem adjetivos que terminam com som de Y. Aí você vai botar IER ou IEST quando for superlativo. Quando você tem um adjetivo longo, você usa more optimistic. E no caso, quando você tem um superlativo com adjetivo longo, você vai usar most. E no regular adverb, que termina com LY, você vai usar more honestly e the most honestly. Ok? Vou finalizar, então, aqui com essas regrinhas, para que vocês possam fazer o restante dos exercícios desse capítulo, fazendo